amigos, então vamos dar continuidade à nossa matéria de arbitragem aqui em Prática Jurídica 3. E antes de efetivamente iniciarmos a falar aí sobre arbitragem, eu preciso trazer uma novidade aqui para vocês, tá? Uma novidade aí surgida após as nossas aulas de mediação. E a novidade é o provimento aí da Corregedoria número 11 de 2020, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o que fala esse provimento? Ele vai tratar aí de um projeto piloto do tribunal acerca de conciliação e mediação pré-processuais para disputas empresariais decorrentes dos efeitos aí do coronavírus, tá? Trazer aí para vocês, daí eu deixo o link disponível para vocês se vocês quiserem dar uma lida nesse provimento, que é bastante importante. Então veja que aí então é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criando esse projeto piloto. E daí, além de todas as justificativas que nós temos aqui, né, nós temos o seu funcionamento, tá? Em alguns dos artigos aqui, bastante sucintos, que nós temos aqui para esse provimento. Mas veja, em vias aqui bastante resumidas sobre o funcionamento desse provimento aqui, entendam o seguinte, que as partes, aí, aquele que tiver interesse, vai poder aí, enviar um e-mail para o grupo aqui que está envolvido com essa questão da mediação e da conciliação pré-processual, trazendo não só o pedido, como a causa de pedir, as consequências próprias trazidas pela pandemia do coronavírus, né? E observando qual que é a vara empresarial e de conflitos de arbitragem aí da capital do estado de São Paulo. Então veja que por e-mail a parte se manifesta no interesse em que sua causa, antes mesmo de proposta a ação, e ela tem o interesse aí de ter uma conciliação ou uma mediação feita pelo Poder Judiciário. Daí então, esse pedido vem acompanhado então com as causas de pedir, vem aí com a justificativa própria em cima da pandemia do coronavírus. Além disso, vem aí com as qualificações devidas das partes, né? E os contatos, inclusive aqui muito importante, que tem que ter os e-mails de contato e os documentos que sejam essenciais para a demanda. Estando tudo regular, tudo perfeito, entregue aí pelo e-mail, vai ser designado uma primeira audiência de conciliação para as partes, tá? Então elas vão ser intimadas via e-mail para que as partes então compareçam nessa audiência de conciliação. Veja que essa audiência ela não vai ser feita aí presencialmente, senão até porque a gente quebraria uma das justificativas do porquê desse procedimento. Então, veja que a conciliação vai ser feita aí via internet, pelo sistema aí do Microsoft Teams, que vai ser utilizado pelo TJ de São Paulo. Se a conciliação for frutífera, encerrou o problema, as partes chegaram num acordo, resolvido. Se não, as partes vão ser encaminhadas a um mediador. E um mediador que vai ser indicado pelo Tribunal de Justiça. E vai estiver aí devidamente cadastrado no tribunal. Feito essa mediação, veja que ela vai seguir, e aqui está expresso no próprio provimento, ela vai seguir aí os ditames da Lei 13.140, que nós tratamos nas últimas aulas de mediação. E feita toda essa sessão de mediação, aí tudo mais, chegado aí num acordo, numa solução, é lavrada então a ata, assinada digitalmente pelo juiz, ele homologa o acordo se for o caso, que se torna título executivo judicial, tá? Então veja, esse provimento aqui ainda é um projeto piloto, capaz que ele seja incorporado definitivamente se ele tiver sucesso, e ele é feito aí totalmente online, fundado em motivos próprios da pandemia do coronavírus e, por enquanto, simplesmente no âmbito empresarial, tá? Se der certo, provavelmente será expandido o projeto, o que talvez seja muito bom
para todos nós jurisdicionados, tá bom? Muito bem, a partir disso então, podemos aí dar agora continuidade à nossa matéria de arbitragem e compreender então o funcionamento aqui da arbitragem. E nós já estudamos, primeiro, a questão da arbitragem ser extrajudicial para a solução dos conflitos e como que se escolhe um árbitro, quais são as características do árbitro e as demais regras decorrentes disso. Agora, precisamos entender o que é direito patrimonial disponível. Lembra lá que no conceito que a gente passou, a gente diz que a arbitragem era uma forma extrajudicial de solução de conflitos em que um árbitro privado e terceiro é nomeado para decidir sobre a controvérsia que envolva direitos patrimoniais disponíveis. E direitos patrimoniais disponíveis são aqueles então que as partes podem usar, usufruir aí, gozar, dispor livremente, né? Ou seja, elas têm aí dentro dos direitos patrimoniais disponíveis aquela ideia de que as partes podem disponibilizar esses direitos, elas podem alienar, então elas podem, portanto, transacionar, elas podem então chegar a ajustes independentemente de intervenção do poder público, independentemente aí de ter um interesse próprio de ordem pública. E por isso mesmo, quando falamos de direitos patrimoniais disponíveis, nós temos em grande parte aí questões de cumprimento ou descumprimento, ou melhor dizendo, cumprimento parcial e descumprimento de cláusulas contratuais. Ou seja, a arbitragem principalmente envolve questões contratuais. E ela é muito importante, como eu disse já em aula passada, dada a sua celeridade e às vezes até a sua especialidade para a solução das controvérsias, tá? Muito bem, então quais são esses direitos patrimoniais disponíveis? Veja que, se a regra é principalmente cláusulas contratuais, então contratos propriamente de direito civil e contratos empresariais seriam aqueles que comporiam a maior gama de casos possíveis que envolvem a arbitragem. Mas nós temos algumas outras matérias, por vezes um pouco mais polêmicas, que podem também envolver arbitragem. E a primeira polêmica que eu quero trabalhar aqui com vocês é a questão da arbitragem nas relações de consumo, tá? Porque, veja só, se nós pegarmos o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, inciso 7º, ele vai dizer o seguinte, olha aí na sua tela. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem. Numa leitura desatenta desse artigo 51, inciso 7º, você entenderia que a arbitragem está proibida numa relação de consumo. Só que não é assim. Olha só, a redação é que você não pode ter uma cláusula e ela vai ser considerada abusiva e, portanto, nula de pleno direito se ela determinar a utilização compulsória de arbitragem. Ou seja, o fornecedor obrigar o consumidor a se submeter a uma arbitragem, tá? Por quê? Contratos de consumo, em sua maioria, são contratos aí de adesão. Portanto, a margem de negociação do consumidor é baixíssima, se não por vezes praticamente inexistente. E por isso mesmo, a imposição de uma arbitragem pode ser prejudicial para esse consumidor, porque fecha a ele a possibilidade de buscar o poder judiciário e se utilizar então das próprias regras nossas de direito para solucionar o caso concreto, tá? Veja que nós vamos estudar em breve que você pode decidir um caso aí por meio da arbitragem sem se utilizar de regras de estrito direito, podendo usar, por exemplo, a equidade do árbitro.
tá? E veja qual é o perigo disso para um consumidor. Mas veja, ainda assim, sendo uma cláusula abusiva nesse sentido na relação de consumo, não significa que para o consumidor é impossível a utilização da arbitragem. Até porque, se você pegar o artigo 3º, parágrafo 2º da lei de arbitragem, ele tem uma previsão própria para os contratos de adesão. Olha aí na sua tela. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Então, olha só o que está sendo dito nesse parágrafo 2º. Se eu estou diante de um contrato de adesão, e calma lá agora na sua análise, porque um contrato de adesão, seja de consumo, seja de qualquer outra natureza, então aqui o parágrafo 2º do artigo 3º da lei de arbitragem, ele é genérico para todos os contratos de adesão. A cláusula compromissória aí dentro desse contrato de adesão só poderá produzir os efeitos queridos por ela se aquele que aderiu ao contrato expressamente quiser a arbitragem, ou seja, ele mesmo institui, parte dele a iniciativa de instituir essa arbitragem, ou então ele concorda expressamente por escrito num documento anexo ou em negrito com visto próprio nessa cláusula, né, ou uma assinatura própria nessa cláusula, para ele poder então participar dessa arbitragem. Então veja, contratos de adesão genéricos. Você pode aí de duas formas participar da arbitragem. Primeira forma, você aderente, você concordar e instituir essa arbitragem. Então parte de você aderente à instituição da arbitragem. Segunda forma, você concorda com a instituição em um documento anexo ou então em negrito com uma assinatura ou um visto próprio para aquela cláusula, né, compromissória. Se você fizer isso, então pode aderir à arbitragem. Agora veja, eu estou falando dos contratos de adesão genéricos. E especificamente o contrato de consumo, na relação de consumo, vai funcionar da mesma maneira? Essa questão chegou no STJ e foi decidido em novembro do ano passado, ou seja, novembro de 2019, essa questão foi decidida. E como que foi decidido para então nós termos a conformidade, a congruência entre o Código de Defesa do Consumidor e a lei de arbitragem? Foi feita da seguinte forma, que pode-se utilizar a arbitragem desde que não haja imposição do fornecedor. Então o fornecedor não pode impor aí a utilização da arbitragem, ou então, ou além disso, melhor dizendo, pode, quando o próprio consumidor tiver a iniciativa de instituir a arbitragem, né? Então veja, não existe imposição do fornecedor e o consumidor, parte dele a iniciativa de instituir a arbitragem, ou então, se o fornecedor tomar a iniciativa, o consumidor posteriormente, depois de celebrado o contrato de consumo, ele concorda ou ratifica a instituição da arbitragem, de forma expressa. Então veja só, para ter então arbitragem na relação de consumo, eu preciso primeiro, né, que não haja imposição do fornecedor e que, se o fornecedor tiver iniciativa de querer instituir a arbitragem, ainda que esteja prevista lá no contrato de consumo, ele precisa, o fornecedor, buscar o consumidor novamente para que ele concorde com a instituição
da arbitragem ou a ratifique expressamente, tá? E a alternativa é o próprio consumidor buscar o fornecedor para instaurar aí a arbitragem. Essa questão, que eu falei que foi decidida no STJ, está lá, olha aí na tela para vocês, no recurso especial número 1.785.783, tá? Recomendo a leitura aí. Veja que isso que eu acabei de falar para vocês está aqui na ementa, sobretudo aqui no item 4 da ementa, tá bom? Façam a leitura depois desse recurso especial, porque é importante para entender aí então a arbitragem na relação de consumo, tá bom? Muito bem, pessoal. Então essa é a primeira relação que nós temos aí de questão mais polêmica, né? Então envolvendo aí relação de consumo. A segunda que nós temos é em razão da relação de trabalho, tá? Na relação de trabalho. E aqui nós já temos uma regra muito expressa, muito clara na nossa própria Constituição de possibilidade de uso de arbitragem na relação de trabalho. E aqui na Constituição, especificamente na negociação coletiva. Olha aí na sua tela. Artigo 114 da Constituição vai falar que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. E daí nós temos todas as competências aqui da Justiça do Trabalho. Olha o parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Ou seja, não conseguiram chegar a um acordo via negociação, é possível a utilização da arbitragem para se chegar a esse acordo coletivo, aí, ou essa convenção coletiva, tá? Não precisa necessariamente buscar o poder judiciário, buscar a justiça do trabalho. Pode ser feito aí por meio da arbitragem, tá bom? E não só é essa previsão que nós temos na Justiça do Trabalho, porque se você olhar o artigo 507A da CLT, olha só o que ele prevê. Que esse artigo foi incluído aí pela Lei 13.467 de 2017. Então, é uma lei recente. Olha só, uma alteração recente. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na lei de arbitragem. Então, veja só, contrato individual de trabalho com valor aí de remuneração 2 vezes maior do que o valor estabelecido pela Previdência Social, pode ter aí então uma cláusula compromissória de arbitragem para eventuais litígios. Ou seja, não precisa necessariamente levar para a Justiça do Trabalho o conflito. Tá bom? Daí, além disso, nós temos também a Lei 7.783, que fala do direito de greve. E olha só o que vai dizer nessa Lei 7.783. Vai falar que frustrada, no artigo 3º, frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Ou seja, é possível aí então você se utilizar da via possível, da via arbitral, para poder negociar aí a questão de entrar em greve ou não, né? Ou seja, não tendo aí a possibilidade de chegar a um acordo entre as partes, né? Não podendo então nem ter a possibilidade de procurar a via arbitral, você pode ter aí a cessação coletiva do trabalho, tá? Além disso, pessoal, se vocês olharem o artigo 7º, olha só o que ele vai dizer.
que, observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Ou seja, veja só que nesse período de suspensão do contrato de trabalho, né, em que está então havendo a greve de trabalhadores, você pode ter o regime de funcionamento via um laudo arbitral, confirmando a possibilidade aí quando há frustração da negociação coletiva, conforme o artigo 114, parágrafo 1º. Tá? Veja então muitos casos aí que nós temos de possibilidade dentro da relação de trabalho. E não se encerra por aí, porque nós temos também a Lei 10.101. E do que vai tratar essa Lei 10.101? Ela vai falar aí da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, né? Aquele chamado PLR que nós temos aí, que muitos trabalhadores recebem. E veja, nesse caso, a gente tem o artigo 4º dessa lei, que também faz referência à arbitragem, além da própria mediação que nós já estudamos. Olha só o artigo 4º. Ele vai falar que caso a negociação visando a participação nos lucros ou resultados da empresa resulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de solução de litígio. Pode ser utilizada a mediação ou a arbitragem de ofertas finais, utilizando no que couber a própria lei de arbitragem. E o que é a arbitragem de ofertas finais? A ideia é a seguinte, que o árbitro vai decidir conforme as propostas feitas em caráter definitivo pelas partes. Ou seja, ele não vai realizar a sua atividade de arbitragem em cima das propostas que estão sendo construídas ainda, mas ele vai pegar a oferta final de cada uma das partes e decidir então qual que vai prevalecer, tá bom? Isso então que chama a arbitragem de ofertas finais, ok? Muito bem, pessoal. Além disso, nós temos também a arbitragem, tá? Em outras relações jurídicas também. Não só falando aí em questão do trabalho ou também do consumo. Por quê? Eu posso falar de arbitragem também aqui quando se diz acerca de relações com o próprio Estado, tá? E isso está previsto expressamente na própria lei de arbitragem. Ela vai tratar então da participação da administração pública dentro de procedimentos arbitrais. E isso ficou esclarecido e muito claro a partir de uma alteração nessa lei de arbitragem, que foi feita pela lei número 13.129 de 2015, ou seja, relativamente recente. Olha aí na sua tela o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de arbitragem, tá? Que vai dizer então que a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E o parágrafo 2º, que a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Ou seja, quem instituiu a arbitragem aqui, quem fez então o compromisso arbitral aqui, é o mesmo que vai depois participar para chegar no ajuste, para chegar também em transações, tá bom? Então aí a lei simplesmente dá essa força para ambos aí, ok? Muito bem, gente. Que mais? O que mais que nós temos de relação, tá? Nós temos mais uma relação que é aquela das relações que envolvem exploração portuária, tá? Isso aí estabelecido por meio da Lei 12.815. Aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, porque Campinas, pelo menos, não é uma cidade portuária, né? Interessa mais cidades portuárias, como por exemplo Santos aí, mas é importante fazer a referência para que vocês saibam que existe essa possibilidade de arbitragem
que está prevista no artigo 37 dessa lei, tá? Vou colocar aqui na sua tela, olha só. Colocando como obrigação, deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão de obra, comissão paritária para solucionar litígios decorrentes da aplicação no disposto nesses artigos aqui. Então, alguns litígios que temos aí previstos nessa lei. E veja que, em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais. Aquela mesma possibilidade de arbitragem que eu falei para vocês na lei aí do PLR. E mais, o artigo 62, olha só, vai falar que no caso de inadimplemento pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias, operadoras portuárias, no recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a administração do porto e a ANTAC, né? Nesses casos, nós podemos também ter a utilização da arbitragem, conforme o parágrafo 1º e utilizando os termos aí da lei de arbitragem. Logo, pessoal, veja só quantas possibilidades do uso de arbitragem, além dos meros contratos civis e empresariais, que nós temos então, né? Que a arbitragem ela está presente em muitos âmbitos, em muitos termos possíveis aí para o auxílio da solução célere dos litígios. E por isso, então, podemos aí falar como nosso último assunto para a nossa aula, né? Quem então pode ser definitivamente, ao final, parte dentro da arbitragem. E veja que a partir disso tudo que eu falei para vocês, mais o artigo 1º caput da lei de arbitragem, que fala que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem, né, em questão de direitos patrimoniais disponíveis, nós temos então que, para poder ser parte na arbitragem, precisa ser pessoa capaz para contratar. Sendo que, dentro de pessoas capazes para contratação, nós temos as pessoas naturais, né? Então todas as pessoas naturais capazes. Nós temos as pessoas jurídicas de direito privado. Além disso, nós temos também a administração pública direta e indireta. E finalmente, que temos aí a mais, que precisa sempre tomar cuidado, que também temos os condomínios e a massa falida. Mesmo eles não tendo personalidade, veja que eles têm capacidade para contratação. Um condomínio pode celebrar um contrato, uma massa falida pode celebrar esse contrato. Então, veja que elas são aí possíveis de ser pessoas aí que podem participar na arbitragem. Então, voltando, podem ser então pessoas naturais, capazes, pessoas jurídicas de direito privado, a administração pública direta e indireta e condomínios e massa falida, tá bom? Veja só, tem um entendimento doutrinário minoritário aí que incapazes, quando devidamente representados ou assistidos, eles podem participar da arbitragem de direitos patrimoniais disponíveis, mas sempre dentro dos limites dos atos de mera administração, tá? Vocês vão estudar isso principalmente lá em direito de família, né? Que os representantes legais, os assistentes, então os tutores, curadores aí, eles podem ter atos de mera administração do patrimônio dos incapazes. E esses atos de mera administração aí, né? Podem então entrar numa questão de arbitragem, ou seja, o incapaz ele participaria de uma arbitragem por meio do seu representante ou do seu assistido nessas questões patrimoniais disponíveis de mera administração, tá? Nos limites aí, então de função desses representantes e assistentes de atos de mera administração. Não são todos que entendem dessa maneira, tá? Boa parte dos doutrinadores ignora essa possibilidade, mas é importante que vocês saibam que existe defesa nesse sentido, tá bom?
Pessoal, então era isso que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje. E então na próxima aula continuamos aí a desvendar mais questões sobre a arbitragem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.